Se tem um tema que aborda todas as pessoas do mundo inteiro é vícios. O vício é aquela coisa que prende a maior parte da população, tanto brasileira, tanto do mundo todo, em alguma coisa, seja ela fútil ou seja ela alguma coisa boa, comer na academia, comer bem e até cuidar do próprio corpo. O vício, ele nada mais é do que a repetição de um hábito que você faz. Sem você controlar, você gosta de fazer aquele hábito e às vezes até sem poder tomar uma decisão própria e cedendo para o vício. Você pega uma pessoa alcoólatra, por exemplo. A pessoa, ela não consegue ir no supermercado, olhar uma latinha de Skol, de Brahma, sem ter aquele impulso de pegar e beber. O vício é um dos assuntos mais complexos da psicologia e da neurociência, e é sobre ele que a gente vai falar hoje. O que é o vício? O vício, ele foi estudado por muitos estudiosos. A gente estuda o vício desde o Egito Antigo. A gente pensa como é que as pessoas tinham um vício maior por comida quando a gente tinha períodos de colheita, e quando a gente não tinha períodos de colheita, as pessoas não tinham tanto esse entusiasmo pela comida, e desde sempre eles observavam isso. O Freud, ele tentou explicar o vício como uma supressão do ego, ou até como um medo da própria morte, uma pulsão contra a própria morte, junto também com um recalque. Isso gerava o vício. O Carl Jung, que é um grande filósofo também da psicologia, ele falava que o vício nada mais é do que a consequência de um hábito reprimido, de uma vontade reprimida. Só que só foi em 2015 que a gente entendeu realmente o que era um vício, com todo o processo neurobioquímico para cima dele. Um filósofo chamado Mark Willis, e também um pesquisador da neurociência, ele descobriu a rota do vício de maneira clara. Deixou isso claro e pontuou pra gente o que significa. Quem é Mark Lewis? Mark Lewis é um psicólogo behaviorista, seguidor do Skinner, que conseguiu mostrar pra gente como o vício funciona. É isso que eu vou explicar pra você agora. Vamos aqui pro nosso tablet. O vício, ele vai funcionar como? Ele vai começar, obviamente, no nosso cérebro. Vamos fazer um cérebrozinho aqui, ó, o cerebelo aqui o lobo temporal, aqui as fissuras, os giros, tudo, os sulcos. Pronto, esse daqui é o nosso cérebro bem primitivo. A gente tem uma estrutura do nosso cérebro, que na verdade não é uma estrutura, é uma molécula, que todo mundo conhece, que está famosa hoje em dia, chamada dopamina. Tem até um vídeo dela que está passando aqui, se vocês quiserem ver, confira, os vídeos são sensacionais. Tem 2 vídeos, na verdade, que são excelentes para você entender mais sobre eles. A dopamina, o que ela é? A dopamina é a molécula da antecipação do prazer. Antecipação do prazer. Ela faz com que os seus neurônios eles comuniquem entre si o que vale a pena ser feito para atingir algum objetivo. Acontece que quando você consome algum produto, vamos colocar aqui vários pontinhos, eu estou simbolizando aqui a cocaína. Cocaína, por exemplo, a gente pode falar de celular, álcool, a gente pode falar de um monte de coisa, mas é que eu estou usando a cocaína como exemplo. Ela faz com que a gente aumente a nossa dopamina cerebral e a gente comunique que a gente precisa cada vez mais disso. A gente precisa disso, precisa. Como isso acontece? Vamos ver o nosso cérebro? O nosso cérebro é composto por 3 estruturas principais na rota do vício. Uma, o córtex pré-frontal, que fica aqui na frente. Córtex pré-frontal, certo? Córtex pré-frontal. A gente tem aqui uma estrutura que a gente chama de núcleo accumbente. Núcleo accumbente. E a gente tem aqui a nossa área tegmentar ventral. Essas 3 regiões, elas são responsáveis pela dopamina. A gente pode até falar da ínsula, que é uma estruturazinha que fica aqui, ó, ínsula. Essas 3 regiões aqui no nosso cérebro, tá vendo o nosso cérebrozinho aqui? Essas 3 regiõezinhas do nosso cérebro, elas vão mostrar todo o caminho do vício pra gente. Acontece que quando a gente tem a liberação de muita dopamina, a nossa área tegmentar ventral, que é essa área aqui, ela vai produzir dopamina e liberar para o núcleo accumbente. O núcleo accumbente vai virar para a situação e vai falar assim: olha, eu acho que vale a pena a gente ir atrás desse vício, acho que vale a pena a gente pegar no celular, vale a pena a gente ir para academia. Ele vai fazer todo esse raciocínio. E a gente vai mandar essa mensagem para o córtex pré-frontal, que vai virar para a gente e vai falar assim: será que a longo prazo isso vale a pena? Será que a longo prazo realmente vale a pena eu ir para academia? Será que a longo prazo vale a pena eu comer algum alimento? E quanto mais novo, mais interessante, mais forte o que você está fazendo é para você, mais chance tem do córtex pré-frontal virar e aprovar a situação.
entendeu? Então, assim, o seu cérebro, ele aprova a situação e você consegue ir pra academia, você consegue ter motivação para fazer as coisas quando você consome alguma substância que não é boa, tipo a cocaína, tipo o álcool, você tá consumindo o álcool aqui, ó, caveirinha ao álcool, ele quebra toda essa rota. Ele não precisa mais do córtex pré-frontal para você aceitar alguma coisa. Ele vai direto na área tegmentar ventral e ele aumenta muito, muito, muito a sua produção de dopamina. Mas muito, ele aumenta tanto que fica quase impossível você recusar aquilo depois. Pergunta para alguém que já usou crack, uma pessoa que é viciada em alguma droga, é quase impossível ele recusar aquilo. Mesmo que seja ele rejeitar a família dele, ele prefere aceitar aquela droga. O poder da dopamina é muito forte. E tem um jeito, existe um jeito, presta atenção nisso daqui. Existe um jeito de você controlar sua dopamina para você fazer com que você seja viciado em uma coisa que te faz mal para seu corpo, na sua percepção, mas que faz bem a longo prazo. Exemplo, exercício físico. Exercício físico faz mal na sua fibra muscular, só que a longo prazo você constrói fibra muscular, você queima gordura. E a dopamina, às vezes ela pode olhar e falar assim, olha, não vale a pena eu fazer isso porque eu tô me lesionando. Só que você tem que estar com o seu córtex pré-frontal bem desenvolvido para que você possa atuar cada vez mais, né? Cada vez mais no exercício físico e cada vez mais adquirir massa muscular de suas conquistas. Existe um teste, uma história bem legal aqui, contar para vocês. Existe um teste que Stanford fez chamado Stanford Marshmallow Test, que é o teste do marshmallow feito por Stanford. Os pesquisadores de Stanford, eles estavam tentando ver essa rota de vício aqui que eu estou desenhando para vocês e eles queriam entender como isso funcionava com crianças. Por quê? Porque as crianças não tinham esse córtex pré-frontal bem desenvolvido. O que eles fizeram? Eles falaram para as crianças o seguinte, olha, eu te dou um marshmallow agora, eu vou sair. Se você comer esse marshmallow, eu não te dou mais nada. Agora, se você esperar 15 minutos, eu te dou mais 2 marshmallows além desse. E eles notaram que as crianças que comiam o marshmallow e não esperavam os 15 minutos, cediam para o agora, elas eram mais propensas a desenvolver vício do que as crianças que esperavam para comer o marshmallow. Ou seja, aquela criança que sabia esperar os 15 minutos para pegar os outros marshmallows e depois comer, elas tinham mais chance de fugirem de vício, mais chance de não se viciar do que aquelas crianças que viram marshmallow, esqueceram do futuro e comeram já direto. Por quê? Porque o córtex pré-frontal, que é aquela estrutura que pensa no futuro, raciocínio que é melhor a longo prazo, não era bem desenvolvido nessas crianças. Então, quando você quer seguir uma meta, seguir um objetivo, ir para academia, estudar, ser melhor na sua vida, abandonar vício, você tem que sempre pensar, você tem que colocar na sua cabeça sempre o que é melhor para você fazer no futuro. E é óbvio que se você precisa disso, que você precisa atentar no futuro, você precisa fugir de tudo que no agora te leva para aquele vício. Vou dar um exemplo muito claro. Por exemplo, tem gente que tem vício em cerveja, sei lá, cerveja. Cerveja aqui a pessoa tem vício de beber. Se a pessoa quer fugir desse vício e quer implantar um vício bom na vida dela, a primeira coisa que ela tem que fazer é tirar a cerveja de perto dela. Ela tem que ir na geladeira dela, abrir a cerveja e jogar na privada. Essa é a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer. Ou, se você tem vício em celular, você não pode estudar ou trabalhar com o seu celular do seu lado. Porque essa área tegmental ventral, esse núcleo accumbente, a ínsula, eu tô falando do córtex pré-frontal, eles estão dizendo para você que aquilo que está do seu lado, a altura de uma mão só, você vai lá e pega, é o que precisa ser feito. É melhor você fazer aquilo do que você virar e prestar atenção no seu computador. Então faz o seguinte, você quer fugir do seu vício celular, vício de comer doce, tira da sua frente. Vai deixando difícil, vai escondendo e vai percebendo, tipo, cara, toda vez que eu vou no mercado e eu vejo a prateleira de doce, eu tenho vontade de comer doce fora a dieta. Desvia a rota. Muda de mercado. Cara, toda vez que eu tô estudando e toco uma notificação, eu olho o celular. Desliga as notificações. Cara, toda vez que eu tô estudando, eu abro o meu computador e tá no YouTube, eu não estudo. Cara, não abre o YouTube. Antes de você estudar, na noite anterior, já deixa tudo aberto que você precisa fazer. Assim você foge do vício e você consegue cada vez mais implementar hábitos bons e vícios bons na sua vida. Então é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo.